e bem-vindos a mais um podcast do Cavalo Lusitano. Temos connosco hoje a doutora Inês Carolino. Se calhar muitos de vós não conhecem, para mim é uma amiga de longa data, o seu marido é meu padrinho de casamento, só para verem a nossa relação, mas não é para aqui chamada essa parte, o que é chamado aqui é a parte técnica. Portanto, a doutora Inês Carolino é de uma família importante de cavaleiros de saltos de obstáculos, porque ela é conhecida como Inês Carvalho Martins, Carolino, de casamento, e só para verem a importância e a ligação ao mundo do cavalo, começou a montar, desde que se lembra ou não se lembra, desde os 6 meses, toda a sua família, o seu pai tratava de pôr todos a cavalo. De tal maneira importante que foi campeã nacional de saltos no nível de iniciados. Já lá vão uns aninhos, não muitos, mas alguns aninhos. Mas não é para isso que nos traz aqui. Mas é uma pessoa que está ligada ao mundo do cavalo e que percebe tudo isto, mas o destaque dela é porque é investigadora no INIAV, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, e tem um doutoramento em Ciências Veterinárias, e desde há uns tempos esta parte é também a técnica responsável pela parte das análises e testes de paternidade no INIAV relativamente a equídeos, cavalos, burros e outras espécies. E é por isso é que temos aqui hoje o prazer de ter a Inês connosco à conversa neste podcast. Inês, muito obrigado por nos concederes esta entrevista. Muito obrigada. Eu queria também agradecer muito à PSL este simpático convite, que é para mim uma honra enorme poder estar aqui à conversa contigo, naturalmente, mas que um convite é um privilégio para mim. Muito obrigada. Bem. E, portanto, deves perceber porque é que estás aqui também, é porque isto no mundo dos cavalos, desde que existiu a parte do teste de paternidade, desde a década de 90, os criadores sempre se queixavam muito do atraso nas respostas dos testes de paternidade, depois nos registros dos animais, e então o presidente do INIAV resolveu abrir também esta valência no laboratório em Santarém, na Fonte Boa, no polo de investigação da Fonte Boa, para realizar estes testes, para haver uma maior celeridade e resposta e proximidade aos criadores. Como é que vês a importância destes testes e serem dados as respostas mais rápidas aos criadores? Então, a resposta a uma análise, para mim, tem que ser sempre rápida. Aliás, se pensarmos em alguma análise que nós próprios queiramos fazer para nós, queremos o mais rápido possível. Neste caso particular, eu acho que a análise tem que demorar o tempo que é necessária para a processar. Em termos de laboratório, posso dizer que é muito rápido, porque estamos a trabalhar com técnicas de biologia molecular, portanto, trabalhamos com técnicas que rapidamente nos dão o resultado. Isto quer dizer que eu, em, se calhar, menos de 24 horas ou 24 horas, eu consigo processar uma análise e ter o resultado. Claro que neste caso dos testes de paternidade, desculpem eu falar testes de paternidade, porque me habituei desta forma, é todo um processo inicial de identificação da amostra e depois de emissão do resultado, que também pode demorar um bocadinho mais. De qualquer das maneiras, eu acho que no nosso caso, nós temos que pensar sempre no criador. E eu não sei, quando me pedem uma análise para controle de filiação ou teste de paternidade, se é necessário essa paternidade, esse análise para uma venda imediata ou não do cavalo, ou para o acasalamento de uma égua com um garanhão. Portanto, não posso sequer pôr em questão de demorar a sair. Nós, no Laboratório de Genética Molecular, temos uma larga experiência nestas análises desde 2002, que começou o nosso laboratório, e começámos com, no fundo, a prestação de serviço para as outras espécies pecuárias, bovinos, ovinos, caprinos, suínos, também galinhas, mas de uma forma diferente, e a fazer testes de paternidade para todas essas espécies. Portanto, acabámos por ter, ao longo destes anos, bastante experiência que nos também permitiu, de alguma forma, rapidamente nos adaptarmos aos equídeos, neste caso aos cavalos. De qualquer das maneiras, há sempre aqui uma necessidade de haver um esforço adicional dos veterinários, dos criadores, nossa, para que o mais célere possível o resultado saia.
Por isso tens que contactar muitas vezes com criadores, se há um problema qualquer numa amostra, não é? Portanto tem que haver um contacto direto com os criadores para até ajudar nessa celeridade da resposta. Completamente. Isso foi uma das quase condições que pusemos quando aceitámos este desafio, foi haver esse contacto direto, porque há imensas questões, eu posso dizer que muitas vezes para uma única amostra, às vezes tenho que fazer, ainda esta semana, fiz 3 telefonemas e mais 2 ou 3 mails para se poder acertar o registro para dar início ao registro na plataforma do RNE e depois dar início também a todo o processo dentro do próprio laboratório. De qualquer das maneiras, já agora aproveito também para dizer que isto é um trabalho de equipa. Eu posso estar aqui, no fundo, a fazer esta minha explicação, mas nós, dentro do INIAV e dentro do Laboratório de Genética Molecular de Santarém, acabamos por ter uma equipa muito coesa em termos de eficiência para a prestação deste serviço, desde a emissão da fatura até ao processamento dentro do laboratório. Cada um vai tendo a sua responsabilidade, mas todas coordenadas umas com as outras, somos todas mulheres, mas que acabamos por conseguir, de alguma forma, dar essa resposta que nós entendemos que é a que deve ser dada ao criador. De qualquer das maneiras, é mais fácil quando temos a colaboração, nomeadamente no preenchimento do papel que acompanha a amostra, e também no contacto direto, como dizes, com o criador, que muitas vezes, às vezes esquece de pôr ou o sexo do animal ou a data de nascimento, enfim, tudo isso, se não for rapidamente ultrapassado, vai atrasar. Exatamente. E, portanto, uma bola de neve. Muito bem. E tu que tens estado toda a tua vida também de investigação técnica, trabalhos publicados ligados aos recursos genéticos animais, como é que me podes dizer? O cavalo lusitano, muitas pessoas não sabem, mas implementou os testes de paternidade, o tal controle de filiação, em 92, que primeiro com sangues e depois a partir de 98... Na Venda Nova, e depois a partir de 98 com ADN, com os microsatélites, é uma das primeiras raças do mundo a implementar esta técnica. O que é que tu consideras a importância de ter implementado tão cedo este controle de filiação no cavalo lusitano? Assim, para mim, uma raça assenta no seu livro genealógico, não é? E o livro genealógico pressupõe conhecer-se a genealogia. E, portanto, quanto mais fiável essa genealogia está inscrita no livro, também mais credível torna o livro e toda a raça. E, portanto, claro que todas estas técnicas tiveram uma evolução fantástica e continuamos a ter, mesmo a nível de biologia molecular, uma evolução que nos leva quase a crer que estamos desatualizados, mas é nesta base que eu acho que uma raça se forma e se cimenta, não é? Porque se nós não tivermos a certeza do pai e da mãe de um poldro, fica tudo meio frágil, não é? Mesmo em termos comerciais, se calhar em termos de avaliação dos próprios reprodutores, enfim, sabemos que a veracidade da informação é muitíssimo importante. Para além disso, estamos também a falar, estava-me a lembrar, de uma raça que, apesar de ser mundial, não é? E é o nosso grande orgulho, também, de certa forma, já tem algum parentesco entre os vários animais, que muitas vezes é preciso olhar para não criar algumas patologias ou algumas... Perda de diversidade, não é? Exatamente, perda de diversidade que não é bom para a raça, e isso só se faz se tivermos a certeza de quem é pai de quem, não é? Portanto, para mim, não há qualquer dúvida que é extremamente importante, que é a base. A base da seleção é um livro genealógico organizado completamente, e com testes de paternidade. Portanto, aí e hoje em dia, já agora desculpa dizer-te, com os testes de paternidade feitos na base do ADN, nós sabemos, o ADN é a nossa impressão digital e, portanto, nos animais é exatamente a mesma coisa. É algo que não se altera ao longo da vida e, por isso, é muitíssimo fiável. Isso leva-nos à questão seguinte, já que é verdade que, se calhar, a Associação de Criadores, a raça lusitana tem uma base, um património, uma riqueza de dados, de amostras de ADN de cavalos lusitanos já há várias décadas. E este teste de paternidade é importante para a fidelização do studbook, mas estas amostras que estão preservadas servem para um sem fim,
que se calhar que as pessoas não sabem, de testes, de estudos importantes, se calhar na raça. Podes-nos contar um bocadinho mais do que é que se pode fazer com estas amostras de ADN, nomeadamente para estudar o cavalo lusitano, para dar mais informação aos criadores? Bem, aí é onde me brilham os olhos, quase, como se costuma dizer, porque é a parte que eu mais gosto de fazer dentro do laboratório, que é fazer alguma pesquisa, alguma investigação sobre possíveis regiões do genoma que possam estar, no fundo, ligadas a algumas patologias ou características menos importantes ou que possam ser nefastas para a produção, neste caso, dos cavalos lusitanos. Portanto, o que acontece é que, de há alguns anos a esta parte, pelo avanço das tecnologias, foi possível aceder e conhecer o genoma de todas as espécies pecuárias, e isso deu-nos umas oportunidades fantásticas também de conhecer um pouco mais das ligações que possa haver entre o genoma, neste caso dos cavalos, e algumas patologias ou não, ou características funcionais ou de reprodução que possam interessar ou ser menos interessante. E aqui a grande vantagem destas técnicas é que nós podemos determinar esses mesmos dados, essa mesma informação, logo que nasce o poldro. E por isso dá-nos uma rapidez de decisão e uma informação acrescida ao criador para poder fazer a seleção dos seus animais. E estamos aqui os dois e sabemos que há coisa de 3 ou 4 meses propusemos-nos com várias entidades a formar um chamado grupo operacional em que precisamente contempla este tipo de análises genómicas, ou seja, nós a nível mundial está descrito uma série de regiões do genoma que nós chamamos de marcadores que possam estar ligados a algumas dessas características que possam ser mais ou menos importantes, nomeadamente, por exemplo, a resistência ou suscetibilidade a doenças, a ligações à funcionalidade do cavalo, que é tão importante no caso da raça lusitana. Há genes também para a altura ao garrote. Pronto, eu não falei de genes para não estar aqui a complicar a conversa, mas no fundo são regiões que são bem conhecidas dentro do genoma dos animais, em que sabemos que estão ligadas a determinadas características morfológicas, funcionais, reprodutivas, enfim, de patologia a nível de resistência ou não a doenças, como já disse, e que, sendo descritas em outras raças, muitas vezes não quer dizer que sejam esses mesmos marcadores, essas mesmas regiões, que possam afetar no caso da raça lusitana. E, portanto, era muito importante fazer-se um estudo inicial para se perceber se aquilo que acontece com outras raças pode acontecer também a nível da associação genómica com as tais características na raça lusitana. Eu até lançava já aqui um repto para todos que nos estão a ouvir, até a direção da APSL. Existe hoje em dia uma doença emergente nos cavalos warm blood centro-europeus, que é o Fragile Foal Syndrome. Exatamente. Nós no cavalo lusitano não conhecemos nada e se calhar estava na altura de fazermos umas pesquisas. Não, sem dúvida, e é isso que a proposta de grupo operacional, que ainda não sabemos se vai ser aprovada ou não, vai permitir. No fundo, vamos à procura de verbas, porque estas análises acabam sempre por ser um custo adicional que muitas vezes a associação pode não ter de imediato, mas que vai permitir fazer-se um estudo inicial e daí advir outro tipo de prestação de serviço em que o criador pode... Olha, Vicente, como nós fazemos com os nossos filhos, há o teste do pezinho quando eles nascem e que dão uma série de doenças que eles podem estar, no fundo, incluídos ou não nesse grupo de doenças. Queremos fazer o mesmo para os lusitanos, ou seja, que mal nasce um poldro, o criador consiga perceber este poldro, sim, vou mantê-lo para reprodutor, ou este, se calhar, mais tarde castrado, mais tarde vendido, enfim. Todas essas... É mais informação que eu gostaria de dar aos criadores, porque há imensa informação a nível de investigação disponível noutras raças, não há no lusitano e nós queremos fazê-lo. É isso mesmo. E essa é que é o meu entusiasmo maior, não os testes de paternidade, que isso é uma coisa de uma rotina é? já. Mas pronto, é tudo importante, precisamos dos testes não, para sem a base dúvida, e muito depois importante. continuamos.
Portanto, Muito vamos a ver importante. se vemos, e também agora nos livros genealógicos e nos planos de melhoramento e tudo mais, junto às entidades oficiais da DGAV, nomeadamente, existem também verbas para apoiar de alguma maneira, mas esperemos que este grupo operacional tenha sucesso. E já falámos aqui também dos testes de paternidade. Aqui uma coisa importante para os criadores perceberem é, desde a recolha do sangue até se dar o resultado, o animal ser inscrito, isto é um processo que pode ter algumas condicionantes. Terias algumas ideias como é que poderíamos ainda agilizar e optimizar mais este processo para os criadores ficarem mais contentes? Bem, eu tenho imensas ideias, principalmente, como é que eu ia dizer? Para já não sou nada resistente à mudança, e eu acho que nós próprios ali no laboratório, há um ano que estamos a prestar este serviço para os cavalos e diariamente nós sentimos que há coisas que têm que se ir afinando para se tornar mais eficiente. Mas há aqui dois aspectos que para mim são fulcrais e que atrasam muito o processo. Primeiro é o sistema informático, a plataforma que existe para o Registro Nacional de Equinos, que sabemos todos que está completamente desatualizada, não é adequado nem Basta dizer que é da década de 80 do século passado. Completamente, sim. Portanto, é de difícil acesso. Eu só tenho, neste momento, acesso lá na Fonte Boa em 2 computadores, não é em 2 locais, não, é em 2 computadores específicos. Muitas vezes tem que ser via VPN, para quem entende, isto é uma ligação, rede virtual, exatamente, que se por acaso houver alguma questão, não existe, está quebrada, e portanto condiciona-me a inscrição dos animais, que é o primeiro passo, no fundo, para atribuir um número de identificação nacional, o chamado NIN, que para mim é muito importante em termos de gestão do laboratório das amostras. E depois o passo seguinte, que é o papel que me chega. Eu não concebo, numa era em que estamos de inteligência artificial, de comunicação, de todas as plataformas e mais... Era digital. Eu ainda ontem estava a ver, já não sei em que rede social, mas alguns criadores a anunciar os poldros que iriam trazer à Feira da Golgã. Portanto... Estamos numa era de comunicação, de digital, como dizes, e continuamos com papéis dificílimos de entender muitas vezes, porque e falo por mim, eu tenho uma letra horrorosa, e muitas das vezes também quem preenche tem dificuldade em preencher no quadradinho pequenino que lá está para se pôr toda a informação, como também a letra muitas vezes não é perceptível. Portanto, demoramos demasiado tempo a decifrar ou a telefonar, a perguntar para que os erros sejam minimizados. Para além disso, o facto do criador ou do veterinário preencher esse papel já comete, se calhar, algum erro. Depois... a seguir vou eu fazer a inscrição no RNE. Do RNE eu não consigo retirar através de uma forma informática a tudo o que se põe lá. Pelo menos nós na Fonte Boa não conseguimos. Portanto, tem que ser quase como que repetir a introdução da informação. Repetir tudo para introduzir mais no nosso... um erro pode entrar. Mais um erro. Ou seja... Estamos a criar a possibilidade de aumentar erros na identificação do animal que, portanto, estamos sempre com muito cuidado, sempre a rever tudo muito bem para que esteja de acordo com os dados que o criador forneceu, não é? Portanto, esses 2 aspectos. Sabemos que a DGAV está na iminência de promover ou de lançar um software novo que independentemente de todos os problemas que possa vir a ter ou não, para mim é uma alegria muito grande saber que vai existir alguma coisa diferente. E depois eu acho que tudo isto é um caminho que todos nós temos que fazer. Eu peço muitas vezes a colaboração dos veterinários, dos criadores, também neste caminho, explicar que para mim, que estou no laboratório, aquilo que eu vejo são amostras de sangue e números, e portanto todos os restantes dados têm que ser dados pelo criador ou pelo veterinário para que esteja tudo de acordo. Muito bem. E também já falámos aqui um bocadinho, mas gostava que me desse um bocadinho mais em detalhe. Já disseste que tens que contactar e contactas, fazes um contacto próximo com os criadores por causa de uma amostra, um problema qualquer. Sabemos que os criadores de cavalos, eu gosto de pôr sempre estas chegas, o criador de cavalos é uma pessoa especial.
Tanto que não mistura muitas conversas com outras espécies. Eu não gosto, as pessoas não gostam muito, por exemplo, quando eu falo nas aulas de vacas leiteiras com os cavalos, não é? O criador de cavalos pode ser uma pessoa especial. Tu que tens contactado já com tantos criadores ao longo deste ano, como é que me podes dizer que é a relação, como é que vês o interesse deles em quererem colaborar, a resolver os problemas que existem relativamente a estes controlos de filiação e testes de paternidade? Então, para mim os criadores são todos especiais e os cavalos também são todos especiais, porque como tu disseste de início, eu venho de uma família de cavalos e portanto sabemos a paixão que move todo este desporto e toda esta ligação ao cavalo. E, portanto, são todos especiais. Confesso que, no início, houve alguns telefonemas, alguns contactos que, se calhar, não iniciaram da melhor forma. Agora, eu acho que este contacto é fundamental, porque aquilo que eu normalmente transmito ao criador e telefono quando há uma incompatibilidade, e essa incompatibilidade, para mim, é já uma causa de preocupação, ou seja, uma incompatibilidade de um pai com um poldro não me serve a mim, não serve ao criador de maneira nenhuma e não serve à associação. Não é o que se pretende. A associação não vai conseguir inscrever, o criador não tem o livro azul, não consegue comercializar da mesma forma o cavalo, enfim, não interessa a ninguém. Portanto, eu não vou emitir esse resultado dessa forma. Eu vou primeiro contactar com o criador e vou, no início de todos, dizer que o problema também pode estar no laboratório. Nós também erramos. E dizer que quem conhece, que é muito do que os criadores me dizem, mas eu estava lá, eu sei perfeitamente e tem que ser este o pai e a mãe. Eu acredito, eu não estou, eu como digo, só vejo tubos de sangue e números, não duvido em nada, mas também não duvido do teste que faço. E das técnicas que são utilizadas. E, portanto, o que eu faço crer ao criador é que com o meu telefonema eu quero resolver o problema. Eu quero chegar à compatibilidade de pai e mãe, independentemente da volta que vamos ter que dar. Se vai durar um dia, se vai durar uma semana ou se vai durar 2 meses, que já me aconteceu ter também um caso em que se teve que ir investigando até chegar ao ponto. Mas este contacto, para mim, é fundamental. Tu tinhas-me perguntado como é que é a reação dos criadores. Como eu te digo ao início, eu acho que quando se diz que não é compatível, não gostam, não aceitam muito bem. Depois, quando me percebem que eu quero resolver o assunto... Quer estar do lado da solução, eu quero, não quer estar do lado do problema. Exatamente, eu quero estar do lado da solução e não do problema, e que não vou emitir esse resultado sem que o criador me diga, imita, não há solução, e então damos por encerrado o caso, senão vamos até ao final. E portanto, nessa altura eu vejo que os criadores... têm colaborado. Eu acho que sim, não posso dizer que não. O feedback global é positivo. E estava-me a lembrar aqui de um caso único, eu não sei se estou a demorar muito tempo, depois dizes-me. Tudo ok. Eu estava na iminência de emitir um resultado que me estava a dar incompatível. Neste teste de filiação, nós usamos, como sabem todos os criadores, 17 marcadores, em que um deles me permite fazer, é um marcador que está ao nível de um cromossomo sexual e, portanto, permite-me visualizar se esse animal é macho ou se é fêmea. E quando eu estava a emitir o resultado, esse animal estava-me a dar incompatível nesse marcador. E eu voltei às folhas que me são enviadas juntamente com a amostra para verificar se o erro era meu, o erro de digitação, enfim. E comecei a perceber que não. E então resolvi ligar ao veterinário e dizer... enviou-me aqui esta amostra que diz respeito a este animal que nasceu neste dia, né, e que é fêmea, ou que era macho, já não sei, de certeza que é, ou pode haver aqui, ou seja, eu ponho sempre, mais uma vez, o erro pode ser nosso, mas perguntar em dúvida. E era um erro no fundo, preenchimento do papel que acompanhou a amostra, ou seja, num telefonema simples de 2 minutos ficou resolvido
e mudou-se de sexo. É uma coisa exatamente. Agora também muito na moda, o transgénero, não é? Sim, não, mas não nesse aspecto, mas muito importante para poder dar continuidade e dar um resultado fiável, naturalmente, porque depois iria criar todo um problema por aí fora. Portanto, mais uma vez, a ligação quer aos veterinários, quer aos criadores é fundamental. Muito bem. A meu ver. Pronto, isto aqui está na senda, no seguimento que falámos, portanto, tu geralmente pedes correções, fazes alterações de correções às paternidades com propostas que normalmente são aceitas bem pelos criadores, não é? Sem dúvida, é assim, normalmente quem me dá a alternativa é o criador. Uma substituição de um pai, por exemplo? Sim. Mas essa substituição pode ser uma coisa muito simples, não tem que ser na minha ótica, com grandes procedimentos burocráticos, porque senão, mais uma vez, atrasamos todo o resultado. E, portanto, faz-se muitas vezes com o início do telefonema e depois com as alternativas que podem ser enviadas por mail ou de outra forma para podermos dar continuidade e chegar ao ponto que interessa, que é a compatibilidade de pai e mãe. Então, consegues-me dizer, por exemplo, o período de tempo mais curto e mais largo, já disseste que foram 2 meses, período de tempo mais curto? Vicente, desculpa estar-te a interromper, mas eu não te sei dizer se foi 2 meses, até pode ter sido 3 ou 4, sei que foi um processo mais em longo. Que praticamente todas as semanas falava com o criador, com o proprietário e tentávamos encontrar o problema. Foram feitas várias análises a vários animais e encontramos, que é esse o ponto que eu acho fundamental. Agora, desculpa, ias-me perguntar qualquer coisa que eu te interrompi. O tempo menor, por exemplo? Eu acabei por dizer há pouco, quer dizer, dentro do laboratório, desde que a amostra chega até que é emitido o resultado, 24 horas é quase possível, certo? Não quero criar essas expectativas aos criadores, porque o que é que acontece? Para eu introduzir no RNE, já não estou a falar da parte do laboratório, certo? Estou a falar uma parte burocrata. Depois a emissão também do resultado. Normalmente essa emissão do resultado, no meu caso, faz-me enviar um e-mail para o RNE, faz-me enviar um e-mail para a associação e faz-me enviar um e-mail para o criador. Portanto, são feitos em simultâneo, mas é tudo manualmente por enquanto. É toda aí essa parte que tem que ser tornada mais eficiente. Mas, portanto, e depois há outra questão que é, mal a amostra chega, é emitido uma fatura pela nossa colega também que está responsável por essa parte e é enviado por e-mail. Nós continuamos a processar a amostra, mas o resultado só é emitido se houver um pagamento por parte do criador ou por parte do proprietário. E esse pagamento às vezes dura, não é imediato. E, portanto, às vezes temos criadores também a queixarem-se o problema estava na falta de pagamento. Sim. Tive uma curiosidade que foi um amigo que tenho criador, o Manuel Paim, que uma vez falámos ao telefone e ele diz, mas como é que emitiu o resultado se eu hoje paguei? E eu disse, sim, mas o resultado já estava guardado e, portanto, mal o criador paga, muitas vezes tem o resultado no dia e fica surpreendido, mas não é preciso essa ideia, porque nós estamos sempre a processar. Portanto, sempre que a amostra chega, não fica parada e continuamos até que o criador paga e emite-se o resultado. Portanto, em tempos médios, aquilo que é sugerido pelo INIAV e que nós também dizemos é à volta dos 5, 10 dias úteis, ou seja, 1 semana, 2 semanas, mas eu acho que muito antes disso os criadores normalmente têm o resultado da nossa parte. Muito bem, acho que foi bastante esclarecedor todas estas temáticas, problemas e vicissitudes destes testes para o público em geral ficar mais informado. Mas agora também, visto que, como eu apresentei no início, és de uma família ligada ao cavalo, com laços muito fortes ligados ao cavalo, de toda a vida montaste a cavalo, falando aqui do cavalo lusitano, sendo a nossa raça mais internacional, o que é que tens visto relativamente à evolução do cavalo lusitano, tu que estás um bocadinho de fora da raça, a evolução nacional e internacional do cavalo lusitano em diferentes disciplinas equestres? Bom, eu acho que é um espetáculo, é a nossa referência, eu acho, não é? Quem trabalha como eu, com as raças todas de espécies pecuárias, é a nossa raça internacional.
não é? É o nosso exemplo para todos. Claro que tem as suas particularidades, não é? E como bem tu disseste, estou ligada e aos cavalos há muitos anos e começou pelo um avô que foi olímpico, que ganhou a primeira medalha olímpica Paris Portugal, 1924, exatamente, medalha de bronze por exatamente. equipas, para quem não sabe. E que enche-nos de orgulho a todos. Depois tive um pai cavaleiro, irmãos cavaleiros e que ainda hoje continuam também como juiz internacional, juiz nacionais, organizadores de concursos por aí fora, sempre muito ligados aos saltos. E não posso esquecer dos meus sobrinhos, naturalmente, que são cavaleiros. Tenho um que é profissional mesmo. Mas aquilo que eu senti enquanto cavaleira naquela altura, que foram se calhar há 40 anos, é que havia muitos lusitanos ainda nos saltos e temos lusitanos muito célebres nos saltos, nomeadamente com o capitão Pimenta da Gama, tínhamos a Espora e o Ribamar. O Ribamar era cruzado. Exatamente. Era cruzado? Sim. Bem, então já estou a meter uma arbolada, mas tinha sangue lusitano. Mas tivemos outros exemplos, como o Novilheiro e outros muito exatamente, que era montado pelo John Whittaker. Exatamente. E, portanto, lembro-me nessa altura de haver o lusitano com uma aptidão para os saltos, mas hoje em dia penso que terá tido um caminho mais direcionado à dressage, à equitação de trabalho, tão bom os passeios e o turismo que é feito também com a raça lusitana. E aquilo que eu vejo é se calhar, a grande mais-valia que nós vimos na raça lusitana, que é ter aptidão para tudo, se calhar pode ser também o seu grande problema, não é? Porque se calhar não temos uma raça que se diga é uma raça por excelência disto, ou deste desporto, ou daquele desporto. Mas é a grande vantagem também que temos e a diversidade. Eu costumo dizer aos alunos, ainda bem que falaste isso, que é a tal polivalência, versatilidade do cavalo lusitano é uma coisa muito boa. Mas depois pode ser também um problema, se são bons a fazer muita coisa, podem não ser muito bons a fazer alguma coisa. Mas o cavalo lusitano mas tem muitas coisas tem boas, muitas coisas boas, muitas coisas boas. E quando eu estou a dizer isto, eu acho que o grande problema está na associação. Como é que a associação vai conseguir gerir ao longo do tempo e que nós sabemos que, como qualquer outro animal, há evolução, como é que vai conseguir gerir estes diversos objetivos dos próprios criadores? Ainda por cima de uma população pequena, não é? Sim. 5.000 éguas reprodutoras. Sim, mas que já são muito representativas e que estão no mundo inteiro e, portanto, com isso não sabemos também que evolução vai ter. Mas nós estamos aqui também para os apoiar e para apoiar a associação naquilo que for preciso e possível para dar esse caminho à raça lusitana. Inês, olha, muito obrigado, foi muito esclarecedor, que continues sempre com esta dinâmica, esta garra e esta vontade de resolver problemas, não é? Que é o que nós precisamos, pessoas com soluções e não com problemas. Olha, muito obrigado, bem-ajas e até uma próxima, que seja muito breve. Muito obrigada, eu gostei muito de estar aqui contigo também. Obrigado. Obrigada a todos.